Olá, investidor, meu nome é Wagner Caetano. Hoje, sábado, 24 de fevereiro de 2018, 19 horas e 20 minutos. Um horário, no mínimo, atípico, né? Exótico para a gravação do programa. Talvez você que está do outro lado me ouvindo ouça fogos. Eles são em comemoração à vitória do Corinthians sobre o Palmeiras. Eu confesso que estava assistindo o jogo aqui e ao término do mesmo, feliz, muito contente e disposto, como sempre, vim aqui para gravar o programa. Ontem eu não consegui, eu tive um compromisso e eu teria que fazer uma gravação rápida. Eu não gosto, eu gosto de fazer alguma coisa completa, com o nível de qualidade que vocês conhecem, e assim será feito num sábado à noite. Tudo que é diferente acaba atraindo a atenção, né? Espero que seja tão bom ou melhor como aquele que a gente faz no horário de praxe. E caso ouçam os fogos, me desculpem, eu como um bom corintiano, tô feliz da vida aqui hoje, né, pessoal? Pelo menos com esporte aí, a gente segue feliz. Vamos ver se seguiremos com o mercado na próxima semana. Eu convido vocês aqui para assistirem a aula online gratuita, como gerenciar seu próprio capital na Bolsa de Valores. Ela vai permanecer. Eu estou montando com a minha equipe algumas campanhas, algumas iniciativas gratuitas. Por exemplo, a gente distribuiu o cenário há quase 4 anos. Ano passado teve um Masterclass que a gente fazia com Infomoney. E a gente está bolando alguns aqui. Ok? Então a aula online permanece. Ela fala um pouco sobre a minha história, técnicas, estratégias. Para quem tem interesse em saber sobre o grupo e sobre o curso de análise técnica de prateleira também, que resume meu método. Eu acabei de tirar meu broadcast do ar aqui. E eu não bebi nada, hein? Só água e suco. Deixa eu colocar o broadcast no ar aqui de novo. Então, pessoal, convido, é gratuito. Estou bolando algumas coisas interessantes que tenham a ver com o momento, assim. Então, e aí, logo, logo vocês vão ficar sabendo. Então, nome e e-mail aqui também recebe o cenário. Aqui no canal... Meu broadcast está logando aqui novamente. Aqui no canal consegue ver a aula também. E se você puder se inscrever, compartilhar, deixar o like, tudo aquilo que fortalece o nosso trabalho, como vocês bem sabem. E a nossa área de comentário virou um fórum. Eu sempre tive o sonho de ter um grande fórum. Eu tive um fórum, só que na época o da Leandro Stormer era muito mais movimentado. Tinha o do Baster, tinha... E eu falava, caramba, um dia ainda vou ter um... Nunca imaginei, e praticamente a área de comentários nosso virou um fórum, pessoal. Se a gente for ver por semana, putz, tem 400 trocas de mensagem, 300 e pouco, e eu faço com muita alegria. Eu falo, caramba, se o pessoal tá perguntando é porque de alguma forma eu consigo ser útil, né? Então eu respondo com cuidado, me dedico, eu estudo, e é por isso que vocês sentem essa energia, às vezes até que se excede um pouco. Certo? Então vamos começar aí pelas criptomoedas, a gente parte para as ações, aquele procedimento padrão. Então a gente está vendo aqui pelo site CoinMarketCap que as criptomoedas viveram mais um período de pressão baixista, né? A gente vai poder ver aqui no gráfico o que está acontecendo. Era a possibilidade mais provável que elas fizeram. Então... eu vou utilizar... Primeiro, eu vou fazer um estudo só do Bitcoin, que esse mercado fica girando e aqui no Cartesian ele para na sexta-feira. Então, o que a gente tinha falado, pessoal? No meio dessa alta... Não, agora atualizou. Maravilha. Então vai dar para fazer aqui. Putz, melhor ainda. Então, ele está na região de 9.632 dólares, né? Aqui, como vocês podem ver, dia 23. Então a gente está falando das movimentações até ontem, ok? E eu acho sempre interessante que o trader ele consiga, porque assim, quando você consegue fazer a leitura dos movimentos, você vira narrador de pregão, engenheiro de obras prontas. Então agora virou moda por aí, o pessoal pega e fala, não, porque o mercado fez esse movimento de alta por causa do Fed, aí ele caiu... por causa do rebaixamento, aí depois ele subiu porque acho que vão prender o... Pô, depois do movimento, sinceramente, né, é uma sacanagem, porque depois do movimento o que importa, né? A motivação é subjetiva. Agora, quando você tem uma explicação e ela se materializa, eu particularmente
passo a respeitar o profissional porque eu quero no mercado ganhar dinheiro. Né? Então, se aquele profissional eu consigo, na leitura dos trabalhos que ele faz, ter uma luz, uma orientação para as minhas operações, eu passo a respeitá-lo independente de gostar da pessoa dele pessoal ou de conhecê-lo, enfim. Então, onde eu quero chegar? Quando nós falamos aqui que teria uma virada do Bitcoin, primeiro que ele buscaria $6.000, fomos criticados. Depois que teria uma virada nos $6.000, rumo a esse fundo cravado, fomos criticados. E no meio dessa movimentação eu falava, pessoal, o Bitcoin está $9.000. Quem comprou aqui, conforme for subindo, vai vendendo. Mas crava a venda no fundo anterior, que coincide com uma região de topo anterior. Então era manjado que aqui teria um topo. Né? Aí, o melhor sinal possível, uma estrela cadente. E o que desde os $9.000, o que eu comentei, né? Pessoal, deve subir até essa região dos $12.000, um pouco menos, né? Porque tem o fundo e essa... A gente não sabe se ele vai até o ponto máximo, que é 12.107. E o que eu acredito que vai fazer? Que ele volte, talvez aqui a $9.400 de novo. Por quê? Porque espelharia esse lado esquerdo no gráfico do final de janeiro para o lado direito. E é o que está fazendo. Agora, se vai segurar nos $9.400 ou até nessa própria região, né? Talvez não vá milimetricamente aqui. E essa região é fortalecida por esse ponto aqui marcado dia 30 do 11, 9.200, que foi ele que gerou de fato essa puxada até $19.000. Aí eu não sei. Então, por exemplo, para quem vendeu aqui, eu por exemplo, estou esperando para possivelmente comprar. Então eu quero ver como é que ele trabalha entre 9.200 e 9.400. Então é assim que o trader trabalha. Então é uma pegada diferente do analista, do gestor, às vezes do teu assessor, porque o trader, ele mata ou morre, né? O analista, o gestor, o jornalista, ele fala o que ele quiser e para ele não muda nada. Né? Para o trader muda tudo. Então se a gente erra, a gente perde dinheiro. Se a gente acerta, a gente ganha dinheiro. Então você tem que ter uma estratégia que ela vai muito além de simplesmente você achar ou deixar de achar alguma coisa, e de você ter uma estratégia para ser posta em prática e tentar vencer no mercado. Ok? Então o Bitcoin Cash, né, que também, vamos dar uma olhada aqui se atualizou o gráfico. Aqui está dia 23 também, ele está marcando ali. Aí que tá, né? O Bitcoin atualizou, o Bitcoin Cash ele fechou a 1.158. Deixa eu ver se ele atualiza, se eu mudar o tempo. Aqui senão a gente faz lá naquele outro software. Atualizou. Programa esperto. Para quem não sabe, pessoal, fui sócio do Cartesian durante 3 anos. Ajudei a desenvolver a plataforma. Ela era uma software house da Agência Estado. Aí ajudei, né, na criação dele como software. O Cartesian é sinônimo de tecnologia, fornece base de dados para várias corretoras, ambiente web também. É um software que eu acho fantástico. Mas uso outros também, como vocês sabem. Mas o meu predileto é o Cartesian, sim. Ok? Eu acho o gráfico insubstituível. Então, a movimentação do Bitcoin Cash, que não conseguiu cumprir a simetria em V, e eu achei que não conseguiria mesmo, ela era uma movimentação com alvo muito óbvio aqui no 1248, mas eu falei para vocês que eu achava que ia perder. E que no mínimo viria aqui em 1140, é o que o mercado fez, foi a 1149. Então daqui para frente... Poderia sim formar um ombro, cabeça-ombro invertido inclinado, mesmo porque a neckline também o seria. E aí a nossa expectativa, as criptomoedas estão com cara que vão cair um pouco mais. Mas em algum momento durante essa queda, eu acho que a gente vai ter uma situação importante e interessante para a compra. Ok? As minhas prediletas, vocês sabem, eu gosto, é óbvio, né? O Bitcoin é o carro-chefe, mas eu gosto do Bitcoin Cash, gosto do Ethereum também. Ok? E aí falaremos aqui do Ethereum. Vamos tentar fazer o mesmo procedimento para o gráfico atualizar. Colocar aqui um intraday. Depois colocar aqui o diário. Vamos ver como é que está lá. Eu acho que não atualizou ainda.
O Ethereum 826 dólares aqui no CoinMarketCap. Como mágica, atualizou aqui o cartezinho. O Ethereum, ele... Uma criptomoeda muito interessante. Depois estudem, pessoal, o conceito do blockchain e dos tokens também, para vocês entenderem melhor. Ele fez um movimento e houve uma situação de resistência muito clara na região de 950 dólares, né? E ele caiu, e eu acho que ele ficou devendo o teste do 781, ele foi a 797. Ele tentou passar os 882, que é um ponto importante, e eu acho que ele vai testar aqui o 781 e aquela história aqui, que a gente vai ver o que vai ocorrer. A questão é, abaixo de 797, nós teríamos um pivô de baixa, que eu acho que poderia jogar ele, por exemplo, nos 700 dólares. Então esse caminho, enquanto abaixo de 882, seria o mais provável. Se ele romper 882, ele deve levar a média móvel de 21.950 e testar essa LTB que derrubou o mercado 3 vezes no mês de janeiro. Sendo claro, objetivo e direto como vocês gostam, eu acho que em breve, não agora, nós teremos um padrão de compra técnico, claro e importante nas criptomoedas e também no dólar. Então, dentro em breve aqui, acho que a gente vai ter uma oportunidade rara de compra no dólar e em várias criptomoedas. Então, o Ripple, 94 centavos de dólares, né? O Ripple não está atualizando como mágica, assim como as outras criptomoedas o fizeram. Atualizou, que legal. Muito bem. Atualizou. Então, no caso do Ripple, o teste da região de 90 centavos de dólar era muito fácil aqui de prever, uma vez que não sustentou acima da média de 21, da de 5, e ele ficou devendo aqui, acho que por 1 centavo, né? Foi a 0,91. E essa história, pessoal, eu particularmente acho que ele vem na LTB aqui, e aqui sim ele pode fazer um movimento de inflexão. Vai ser a mesma situação das outras 3 criptos ali. Tem um espacinho ainda para cair, e ali vai ser um ponto importante para a gente definir se já tem oportunidade de compra ou se a queda estica com um pouco mais. Então, eu acho que está perto de chegar o momento aí de uma compra legal nesses ativos que nós citamos. E assim, no mundo ideal, a gente logo vai lançar uma imersão que talvez seja em março ou no comecinho de abril. A minha ideia era poder montar uma carteira nova, entrar nas criptos aí com essa turma, mas porque a turma ela integra o grupo antes da imersão em si, né, ser materializada. Eu não sei se vai dar, vamos ver aí. Mas sempre tem trade ou para cima ou para baixo. A gente pode trabalhar long que é comprado ou short também, vida que segue. Bom, vamos começar pelo dólar hoje, pessoal. Como a gente falou do dólar aí, né? O dólar, boa parte das vezes que eu fiz aquelas operações malucas, tipo da Gerdau, das ações ligadas a dólar, que a gente pegou bem em 2005, né? A SUSB, a Fibria e a Suzano. Não, a SUSB, a Fibria e a Suzano é boa, né? A SUSB, a Fibria e a Klabin, a Embraer também. Depois a gente pegou uma operação grande MIF3, tinha pego... Tudo começou, não foi com Gerdau, foi com uma ação da Souza Cruz. Depois a gente pegou uma operação forte em Hipermarcas também, quando ela vendeu aquela parte de fraldas para uma empresa farmacêutica. E por aí fomos. A maior parte das vezes foi baseado em figuras. E o que eu vejo particularmente no dólar aqui, né? Eu vou tentar desenhar aqui, como a gente tem um pouco mais de tempo. Seria alguma coisa mais ou menos assim, ó. Nós temos uma parte central aqui no dólar, né? Eu vou, como alguns reclamam que às vezes o pessoal gosta de ver na TV, não fica tão nítido, deixa eu marcar aqui então reforçado. Eu não gosto, aí depois eu tiro. Essa porção aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho menor. Só que assim, como eu venho dizendo há algum tempo, dá margem para movimentação errática. Então é uma hipótese aqui dentro da leitura que eu estou fazendo. Então esse
fundo aqui seria mais ou menos isso, ó. Ok? Agora, esta porção que nós vimos aqui no gráfico, por exemplo, aqui, ó, eu não sei se ela vai ser materializada ainda com uma queda até a região de 2.208, por exemplo. Então aqui eu já vou colocar isso daqui pontilhado. Então pode ser, por exemplo, ó, que o mercado venha até aqui, ó. Então é uma possibilidade. Como pode ser também que esse desenho aqui como um todo já teria sido feito e esse pedaço aqui, ó, seja correspondente. Por isso que eu falei que tem que acompanhar com calma, porque como a movimentação é complexa, ela dá margem a interpretações erráticas. Então pode ser que essa porção em fúcsia já esteja sendo materializada. Aí é a dúvida se o mercado volta aqui até os 2.210 ou região para espelhar realmente isso aqui, ou se esse movimento feito no início de janeiro já está sendo desenhado. Então eu acompanho para talvez tentar montar alguma coisa na ponta compradora. Ok, pessoal? Muito bem. Bom, falando sobre o Ibovespa, né? O Ibovespa, ele apresenta aí no gráfico diário um canal. Existem duas coisas. No semanal, poderia ser a primeira vez desde a reversão de 2016 que o mercado não corrige até os arredores da média de 21 ou na linha inferior do canal antes de subir de novo. Por exemplo, nessa primeira correção de 2016 foi na média. Nessa daqui do final de 2016 foi na média. Nessa daqui na virada de março para abril foi na média. Só que perdeu a média, foi na base do canal. Aí o mercado subiu. Aí, no final do ano passado, lembra que eu falava, pessoal, que contra o mercado, também o mercado dizendo que o PSDB ia sair do governo, ia ter uma queda até 60 mil pontos, eu dizendo, olha, o mercado está na média de 21, ele tocou a média várias vezes, isso fortalece, se tivesse que romper, teria rompido. E ele subiu até mais do que eu imaginava. E subiu forte, e ele não veio nessa correção na média, nem na linha inferior do canal. Então agora, se você pegar qualquer livro de análise gráfica, se você pegar qualquer explicação teórica, o mercado vai subir, podendo até duplicar esse canal, uma vez que ele está rompendo esse canal no horizonte de médio prazo. Mas aquela história, tudo que parece muito óbvio, nem sempre se materializa. Porém, quando ele rompeu o topo anterior em 108 mil pontos, ele foi direto até 85. Então, quer dizer, eu acho assim, a gente está no momento de decisão. Esse canal pode ser duplicado, aí ele daria oportunidade na compra. Aí talvez ações que ficaram para trás, do setor de energia, frigorífico, e aquelas ações que subiram também, talvez uma Petro, ação de siderurgia, possam ter mais espaço para subir. É uma hipótese. Aí eu te pergunto, se o mercado... Qual que é o ponto-chave para o mercado nesse momento? 86.213. Acima dele... alta forte. Abaixo dele, queda. Queda até onde? Eis a questão. Porque se você tiver a perda do 86.213, você vai ter topo duplo com rompimento falso. Topo duplo, geralmente o mercado vem na base. O mercado, será que vai vir nessa base aqui embaixo? Acho muito difícil. Onde que ele poderia segurar? A média de 21 ou linha desse canal de alta? Será que o mercado teria fôlego para vir até aqui embaixo? Eis a questão. Então, semana que vem, principalmente a segunda e a terça-feira, olha o volume que teve essa semana, né? Claro que na semana que vem a gente teve, semana passada tivemos pregões a menos, mas uma semana com volume forte. Então nós estamos num momento de decisão onde 86.213 é o ponto-chave, né? O mercado está na banda de Bollinger superior, né? O mercado rompeu o canal,
Porém, o mercado tem um sinal, que é uma estrela cadente, que ainda não foi anulada. Porque a máxima da estrela cadente é 87,358. Qual que foi a máxima de 8? 87,344. Não foi anulada. Então existem momentos, pessoal, que eu venho aqui e falo, pessoal, olha, essa operação é mamão com açúcar, o alvo é ali, tá fácil. Só se eu pegar, abrir teu home broker e colocar ordem, mas é compra ou é venda. Estou compartilhando minha opinião de forma convicta. Esse momento de mercado, por exemplo, é altamente complexo, porque você tem sinais dúbios, né, entre a compra e a venda. E o ponto decisivo na minha ótica é 86,213, porque ali está o topo anterior e também a média de 5 períodos, ok? Então, uma explicação mais longa sobre Bovespa. Falamos do dólar, falaremos do índice aqui, BOVA11, em seguida. Então, no caso do INJ18, nós temos, primeiro aqui um gap, né, que é algo que, se o mercado ficar acima de 87,5, poderá sim ser cada vez mais fortalecido como um gap de fuga. Nós tínhamos até ontem algo muito semelhante com a virada do mês, de janeiro para fevereiro. Só que esse padrão de ontem, negando essa semelhança, mostra que tem alguma coisa diferente aqui. Então, acima de 87,345, a compra é dominante. Abaixo, deveremos ter um rompimento falso e uma queda, inclusive, forte e rápida, até 85 mil pontos, onde está a média de 21. Agora, acima disso, pode sim duplicar o canal. Eu acho que o ponto-chave seria o rompimento de 88,280, não um rompimento talvez logo na abertura, mas um rompimento com consolidação, porque anularia esse doji lápide que nós tivemos no dia 21. Ok? Então eu acho que é algo importante. Se você for avaliar o gráfico intraday, por exemplo, um gráfico de 30 minutos, nós tínhamos, para você ver como o momento ele é complexo, né? Nós tínhamos aqui, no 30 minutos, um padrão muito raro e difícil de dar errado, que é aquele ombro, cabeça a ombro com as duas cabeças aqui, com os dois topos, formando uma simetria. Geralmente esse movimento leva o mercado na base que iniciou toda essa pernada, que seria 80.520 pontos. Pois o mercado ele rompeu a neckline, a reta pescoço, com volume, teve um driver naquele momento, que foi o rebaixamento do Brasil pela FIT, e o mercado voltou a subir. Ele fez um movimento em V, aquela famosa simetria em V, e veio aqui no 88,140, que era o alvo aqui. E o que eu vejo aqui no intraday, pessoal? Se o mercado não simplesmente um rompimento rápido com retorno, mas se o mercado rompe e consolida acima de 88,280, isso daqui é um triângulo ascendente e pode levar o mercado a uma forte movimentação de alta. Aí, para quem está vendido, já não vai ter mais sentido manter a posição, ok? Então essa aqui é a minha visão para o índice futuro, ok? Aí falaremos aqui do BOVA11. BOVA11, uma situação muito parecida, né? Tem este gap aqui que também comentei entre os dias 9 e os dias 14, que foi o carnaval. Tinha dado olha, sinceramente, pessoal, se alguém me mostrar, eu não lembro na minha história na bolsa, desde 2002, em outubro eu completo 16 anos de bolsa, mas isso não quer dizer muita coisa também, porque tem alunos meus aí que tem 4, 5, 3 anos de bolsa, são muito fera, alguns trabalham em bancos, assets, corretoras, e tem gente que está no mercado há 30 anos e não sabe nada, mas assim, 16 anos operando, a gente sabe alguma coisa, mas o dia a dia é sempre um aprendizado. Inclusive, eu aprendo muito naquela troca de ideias com vocês na área de comentários, porque ali eu fico sabendo de papel que eu nem sabia que existia, inclusive, e técnicas, os alunos mandam link, isso daí é muito bom. E eu nunca vi, seria a primeira vez, né, esse padrão falhar. Depois de uma forte alta, longe de média, fora da banda de Bollinger, uma shooting star ou, desculpem, um doji lápide, esse padrão com longa sombra superior vermelho, fora da banda de Bollinger, longe da média de 21 e configurando o rompimento falso do topo anterior falhar, né? Mas pode acontecer, né?
A tendência é de alta, mas seria a primeira vez em 16 anos, né? Tanto que aqui foi um movimento muito semelhante na virada de janeiro para fevereiro e não falhou. O mercado simplesmente saiu de 83,22 e bateu 76,96, uma forte queda, né? Então, assim, agora, se houver um rompimento do 84,39 e o mercado caso consiga se manter acima desse patamar, ele anula essa shooting star ou esse doji lápide. Tá mais para uma shooting star porque a abertura e o fechamento tem uma pequena diferença. Então, mas vai ser a primeira vez, mas tudo tem a sua primeira vez. Vide estudo que eu falei do Ibovespa e do mercado futuro anteriormente. Certo? Então vimos os futuros, vimos o Ibovespa. Eu vou falar um pouco de Nasdaq e DAX, que a gente gosta de falar, né? Vamos ver aqui o índice Nasdaq. O que pode decidir, pessoal, o mercado nacional aqui é o mercado americano, né? Por exemplo, o índice Nasdaq, se ele tem uma sessão de alta na segunda-feira e rompe a região de 7.340 aqui, ele busca o topo anterior e aí aqui no mercado brasileiro a gente pode ter correria na compra. Falando do índice DAX, por exemplo, né? O índice DAX ele vem de uma tendência de baixa com movimentação lateral que nós tínhamos previsto, né? Que o mercado ficaria lateral para se aproximar da média. Então não mostra, não muda muita coisa para a gente. Eu acho que é válido que a gente veja aqui os gráficos, né? Do índice Dow Jones e também do índice S&P. Vamos lá em gráfico. Aqui no TradingView. Isso daqui é o gráfico do petróleo que eu queria mostrar também, do Brent. Lembra que eu comentei com vocês? De forma que ele se comporta. Eu tive Alô, acho que voltou aqui normal. Então, falando do petróleo aqui novamente, né? Vamos ver se o petróleo, eu não sei se pegou tudo aqui do início, vamos ver se ele se mantém aqui acima dessa linha verde, que é uma LTB, ele está acima da média de 21 e tem um pivô de alta. Só para voltar, eu não sei se a gravação pegou, o índice DAX tem um movimento lateral, né, para que a média se aproxime, que já era previsto por nós, e o índice Nasdaq, caso ele rompa a máxima dessa estrela cadente aqui na região de 3.350 por aqui, aí ele deve, acima de 3.300 ele já mostra alguma força, de 7, né, fechou 3.739, então acima vamos colocar aí de 7.340, ele já anula a estrela cadente e pode impulsionar inclusive o mercado aqui no Brasil. Ok, então o petróleo, aqui é o petróleo Brent de Londres, tem essa característica também. Vamos dar uma olhada aqui no índice Dow Jones, né? O Dow Jones, pessoal, também, né, fez uma movimentação aqui, marcou um fundo, parecia que ia para baixo, ele reagiu. E a máxima que deveria ser rompida do Dow Jones seria a região de 25.425, porque ele anularia essa estrela cadente e provavelmente voltaria ao topo histórico, impulsionando o mercado aqui no Brasil. Então, conforme estiverem os futuros americanos na segunda de manhã, já vai dar para ter uma prévia de como é que o mercado vai se comportar. Ok? E aí, vendo aqui o S&P. O ponto aqui no S&P seria a região de 2.755, que ele anularia a Shooting Star. O candle de sexta-feira foi muito forte, mas assim, pessoal, da mesma forma que, por exemplo, o Dow Jones e o S&P podem romper esse ponto, fazer um pivô e voarem até o TH, eles podem montar um topo duplo aqui também. Pivô e topo duplo, a única diferença é o ponto a ser rompido ou respeitado. Ok? Então o Dow Jones também pode fazer esse movimento aqui.
e marcar aqui um topo duplo. Veremos como será na semana que vem. Certo? Falando da participação dos investidores estrangeiros no índice futuro, na segunda-feira eles começaram o pregão vendidos em 25.698 e terminaram a sexta-feira vendidos em 27.481. Aumentaram de leve a posição vendida, nada muito significativo, sendo bem sincero. Agora, vamos... como destaque, pessoal, ainda mais pós-balanço, né? Eu vou fazer os destaques do pregão aqui primeiro. Não tem como não falar de BR Foods, né? Só para deixar bem claro, porque sempre o meu nome está envolvido em polêmicas aí. Tem uma tal de Top Trade aí, que outro dia me procuraram, a Top Trader. Quer dizer, aqui é Top Traders, ninguém tá comprado em BR Foods aqui, para ficar bem claro. Eu nem sei se eles estão... Mas é bom falar, senão daqui a pouco vão dizer que eu tô comprado em BR Foods. Mesmo pelo contrário, lamento não estar vendido e falei que era uma venda clara nos 40 aqui, inclusive. Mas como eu sei que muita gente está, inclusive eu recebo 3, 4 e-mails por dia do pessoal pedindo orientação, ajuda. E aquela história, pessoal, não tem sinal de fundo. Tinha uma região de mediana relevância nos R$30, ela perdeu. Onde tem suporte aqui é no 25,77, 25,70. Eu não estou dizendo que ela vá chegar aqui e respeitar, nem que ela vá chegar, mas é onde tem um suporte forte, só que ela está muito longe da média, então... Porém, também, apesar dela estar longe da média, ela fez um novo pivô de baixa, ao perder 29,26, então não tem nenhum sinal de fundo. O volume dessa queda absurda de sexta-feira foi muito alto, e a ação está na mão dos vendedores. E quando a ação está na mão do vendedor, o comprador vira mão fraca. Pessoal, o vendedor judia do papel. Ele arrebenta o papel, ele vende com gosto, né? Então, eu já dei treinamentos em assets, corretoras, em bancos. Quando você pega uma ação fragilizada como BR Foods, independente de você considerar que já está tudo nos preços ou que o ativo está descolado de fundamentos, quando a força vendedora domina o papel, vai alugando a ação para vender, os camaradas vendem sem dó. Tanto que você vê um volume desse aqui, ó. Então, tanto você tem aquele que opera short, como as próprias pessoas que mantêm carteira no ativo começam a desistir. E uma outra coisa, quando uma ação está caindo muito assim, e ela teoricamente tem fundamentos bons, é muito comum os investidores, por alguma razão, entenderem que a ação está de graça e fazerem termo. Então o camarada, ele compra uma posição em BR Foods 5, 6, 10 vezes o capital dele e deixa o capital dele como margem. Só que chega um momento que a perda é tão forte que ele tem que liquidar o termo. Aí ele gera mais pressão vendedora ainda. Então essa que é a explicação porque que o ativo está caindo. Ok? Como outro destaque do pregão, eu vou... falar de uma ação que o pessoal pediu muito também, que é a JBS, né, que fez um movimento bastante forte essa semana. Não estou mais no ativo, tá, pessoal? Algumas pessoas do meu grupo saíram nesses dias, inclusive, porque alguns seguraram um pouco mais, e nesse caso acertaram. Eu preferi vender nesse outro movimento aqui que nós tivemos no mês de janeiro, ou nesse de dezembro, eu nem me recordo. Sei que a gente vendeu ela um pouco acima dos R$10, aliás, foi nos 10,10. E a ação tá... É aquela história, né? Você vai traçando a estratégia, né? Ela veio numa região de gap aqui, vamos ver se ela fechou, vamos ver a mínima desse candle. Era 10,76, ela bateu 10,72, não fechou. Então esse gap em amarelo permaneceu aberto. Eu usaria essa região de 10,42 como ponto de stop, ou para quem é mais resiliente, o 10,17, né? E para manter o lucro de quem está comprado. E ciente aqui que ela está desenhando alguma coisa parecida com o oco, né? Um ombro, cabeça, ombro aqui. Só que ela tem feito topos e fundos ascendentes, então acho que o 10,42 ou 10,17, 10,42 no caso ela já fechou abaixo, o 10,17 seria um ponto importante. Lembrando que esse candle aqui da quinta-feira é um forte sinal de topo. É um doji lápide também. Ok?
Então tem que tomar cuidado porque é uma ação muito volátil para não devolver lucros no ativo. E aí, vamos falar dos pedidos do YouTube pela ordem cronológica que aqui nós temos. Falar de Triunfo, né? Se ela não estivesse aqui na lista, eu colocaria como destaque, mas como ela está, então ela entra aqui na lista, o pessoal já tinha pedido anteriormente. A Triunfo, pessoal, é uma ação que tinha um padrão de triângulo, ela rompeu falsamente, aquela história que eu falo para vocês, o melhor setup que tem é um rompimento falso. A ação tinha um triângulo grande para romper, ela rompeu falso, aí você pega e trabalha na venda. Pô, professor, não tem um papel para alugar, desfaz a posição comprada então. Então essa baixa absurda, ela era previsível, rompeu falsamente um triângulo, aí ela já covardemente aqui entre aspas em gap, para quem tem ação, mas é envolvida no Lava Jato, tem o motivo, ela já perdeu o triângulo e veio aqui na base da figura. Movimento bem técnico, né? A base aqui 2,52, ela chegou a bater 2,57. Pô, professor, é compra, tá longe da média? Teria que esperar um sinal, né? Tem ações que você compra e parece mamão com açúcar, porque era óbvio que ela ia voltar para a média e subir, e tem ações que começam a perder volume e trabalhar de lado. Teria que esperar um sinal, mas é uma ação, na minha visão, que deve ser alvo de acompanhamento, sim. Ela deve permanecer no radar. Ok? Aí, a próxima ação que nós temos aqui é a HGTX3. É uma ação que está no meu radar, sim. Já entrou em imersão 2 vezes, inclusive. E para entrar em imersão, a ação tem que ser muito bem selecionada, né? Então, ela faz uma figura aqui que sugere compra, né? Eu vou apagar essas linhas aqui, eu gosto do gráfico mais limpo possível. Parece sim um ombro, cabeça, ombro invertido. E essa ação eu compraria por rompimento caso ela rompesse 23,84. Seria o meu ponto, 23,88. Seria o meu ponto porque ela teria um amplo espaço para subir. E o que vale, eu estava vendo essa ação outro dia também, porque um amigo meu me pediu. É fato que ela rompeu uma LTB também. Então, isso é bastante importante na leitura de um ativo. E desde que ela fique também, pessoal, acima de 23,31 seria interessante, porque ela se manteria acima de um possível eixo aqui, se você interpretar essa figura como um fundo duplo, por exemplo. Ok? Aí falaremos ainda de Gafisa, OIBR3 e Alliance, ok? Então, GFSA3. Então tá aí Gafisa. A Gafisa deu sopa aqui para quem estava comprado. Inclusive nós acompanhamos aqui o movimento de topo duplo formando arame de topo. Ela tinha alvo da correção em 16. Pessoal, Gafisa, para mim a briga está nos 16. Abaixo é venda, acima é compra. Sendo bem objetivo assim. Eu acho que está mais para continuar no movimento lateral com viés baixista no momento. Ok. Oi BR3. A Oi é aquela velha história da Eletrobras, né? Quando você vai entrar na ação, você tem que ter convicção, que nem o Bitcoin. Ou você acha que é ou não é. É compra ou é venda. O caso da Eletrobras, que a gente acertou em cheio aquele fundo duplo, ele se repete aqui na OIBR. Onde é que está o ponto aqui da OIBR? É o 3,86, é o 3,87. Então você vem aqui, traça até para você não esquecer do ponto. É uma ação de baixo valor nominal, então 2 centavos faz diferença. Vide book de ofertas quando está na briga numa região gráfica importante. E é aquele negócio, pessoal, rompeu 3,87 é compra. Teoricamente, nós teremos um fundo duplo com alvo em 5,08. E confesso que a ação está no meu radar. É aquela ação que se você comprar e tiver que estopar no próprio 3,87, perde pouco. Se ganhar, ganha muito. Né? Então, faz sentido, né? Talvez no mercado altista. Só que a ação que é alvo de boato, tem muitos fatores binários, tal, por isso que ela é volátil, mas pode ser uma boa
ação para se posicionar. Falando agora da última ação dos pedidos do YouTube, que é a Alliance, né? A LCS3. Nós temos esse setor manhoso, né? Como se diz por aí. Aquele setor sinuoso, né? Desgastante. Eu não gosto do setor, não gosto do setor de shopping, não gosto do setor de aviação, né, que agora só tem Gol, não é o meu setor predileto, por exemplo, o setor de telefonia. Mas opero também, uma vez a gente fez operação na venda em Vi24, um aluno naquele momento desistiu do curso, falou que eu era louco, aí quando a gente realizou lucro, ele me mandou desculpas. Vi24, quem participou não me deixa mentir. E aí a gente ganhou, a gente trabalhou na compra em tudo. A gente comprou Itaúsa, fez uma baita numa carteira. E o aluno falou, trabalhar na compra é fácil, né? Eu quero ver acertar na venda. Aí eu procurei a ação, a gente ganhou 9, 10% em alguns dias na Vi24. E é um setor que eu não gosto, pessoal. A ação está em tendência de alta, eu acho que ela vai subir, né? Muitas vezes ele é até anti-mercado e anticíclica, tem uma linha de tendência de alta bem forte. Somente a perda dessa linha que justificaria, por exemplo, uma venda ou sair do papel, mas é uma ação lenta, né? Se você coloca, por exemplo, a volatilidade histórica aqui é bem baixa, então é mais lenta talvez que a Raia Drogasil, que a própria M. Dias Branco. Aí o aluno que compra tem que comprar consciente. Por exemplo, é uma ação boa para fazer day trade? Não, porque se movimenta pouco, né? Para quem gosta. Então, ela tem essa movimentação. E olhando bem aqui, poderíamos traçar até uma LTB adicional, entendendo que ela pode estar formando um grande triângulo. Aí vai de cada um. Se alguém procura ação de guarda, gosta do setor, uma ação menos volátil, pode ser uma opção importante. E eu diria que um ponto-chave seria esse eixo de fundo duplo aqui, que seria o 16,64. Acima dele deve desenvolver bem. Aí, pra gente finalizar, talvez seja o vídeo mais longo que a gente já gravou. Petro 4. Petro 4 é aquela história, acima, o 20,62 é divisor de águas, acima dele é a compra, abaixo dele é venda, tanto que ele fez a mínima de sexta-feira 20,62, eu ia falar de repente alguns centavos de diferença, mas foi cravado, e tá subindo longe da média. Isso daqui é um enforcado, o pessoal fala em enforcado, fechando na máxima, assim, numa ação, numa tendência de alta clara, mas eu não sei até que ponto vai ter efeito, apesar de ele estar fora da banda de Bollinger. O que a gente vê aqui? Somente a perda do 20,62 poderia acionar um topo rumo a 19,50. Seria essa a leitura. Enquanto acima de 20,62, a ação segue em franca trajetória ascendente. Aí falando de Vale 3, ela subiu, né? Seguindo o mercado como um todo. Ela tem um sinal de uma estrela da noite aqui sim. Somente se ela romper 46,80 anula esse sinal. Eu acho que vai depender muito do fator China. Agora a China de volta ao radar. Minério, metais, alguns metais têm sinal de topo, como o cobre, por exemplo. Né? Ainda que venha no 46,80 ela pode fazer um topo duplo, mas o rompimento desse ponto levaria a ação a um novo pivô de alta e ela teria um amplo espaço de favorecendo a compra pela frente. BBS3. Só um detalhe, pessoal, essas ações subiram todas no final do pregão de ontem, até 17h30 estava tudo de lado, 17h20, aí no final tudo acelerou. Ok? A BBS3 ela tem um gap aberto. Ação em tendência de alta, pessoal, muitas vezes ela deixa coisas esdrúxulas assim para trás e continua subindo. Mas assim, é difícil crer que um gap desse ficaria aberto com a ação tocando a banda de Bollinger superior. O candle de anteontem fora da banda, longe de média que está nos 39, sugere correção. Agora, se a ação vem aqui e rompe a máxima de quinta, ela vai embora. Eu acho que vai descer, né? O setor bancário, nos últimos dois pregões,
ele mostrou alguma entrada de força vendedora, apesar desse salto aqui pós-balanço de Banco do Brasil. Força vendedora no intraday. Aí falando de Tube 4, ela também tinha trabalhado em queda o dia inteiro, subiu no final. Isso daqui é um homem enforcado vermelho, aí ele, né, apesar da diferença ser leve, é um sinal um pouco mais vendedor. O volume dessas ações chama muita atenção. Para a estrela cadente ser anulada, o mercado teria que romper 53,25. A máxima de ontem foi 53,23. Então essa estrela cadente ainda se mantém aqui como possibilidade e esse enforcado também. E curiosamente, o ponto que acionaria a estrela cadente, que é 51,97, é bem pertinho do 51,87, que é a mínima do homem enforcado e também onde está a média de 5. Por fim, falando de BBDC4, a mesma coisa, ela trabalhou em queda praticamente o dia todo, subiu no final. E temos aqui esse candle ainda como válido, né? Mas a gente não pode considerá-lo aqui, porque está longe dos preços. Eu diria que essa shooting star, cuja máxima é 40,75, caso tenha a sua máxima rompida, o mercado volta para a máxima do ano em 41,95. E o ponto que detonaria uma correção de curto prazo seria 39,62 ou até o 39,59, que foi a mínima de sexta-feira. Pelo menos um teste do 39,14 ou da média de 21. Ok? Então, pessoal, é isso. Eu espero que os estudos sejam úteis. Para ver a aula online, eu vou deixar a descrição ali, o link na descrição do vídeo. Vou deixar também o link para assinar o Informe Cenário. Se você gostou, deixa o like aí pra gente, ajuda a fortalecer o trabalho. Deixa teu comentário, teu pedido de estudo na área ali praticamente do nosso fórum, que é a área de comentários do YouTube. E se possível, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Meu forte abraço, bom final de sábado e bom domingo a todos vocês. Que a gente possa fazer sempre o melhor aqui para somar de alguma forma para os seus estudos e operações, sempre com o intuito de desenvolvimento da renda variável em Terra Brasilis. Pessoal, forte abraço, saúde e paz para vocês e suas famílias. Seguimos juntos até segunda-feira, se Deus quiser.